Após anos de casamento, um homem vê sua vida desmoronar ao descobrir uma traição devastadora. Entre a dor da perda e a necessidade de seguir em frente, ele enfrenta o colapso de seu relacionamento, a repercussão entre amigos e familiares e os desafios de um recomeço inesperado. Enquanto lida com o peso da traição e das consequências que se desenrolam, ele precisa encontrar um novo sentido para sua vida, reconstruindo-se peça por peça em meio a um cenário de desilusão, justiça e, finalmente, libertação. Enquanto removia a neve da entrada da garagem às 5 da manhã antes do trabalho, percebi que minha esposa havia esquecido o telefone. Você já teve um daqueles momentos em que sua vida inteira simplesmente muda? Não o tipo bom, mas o tipo onde o chão sob seus pés de repente já não está lá e você está caindo livremente? Era quarta-feira, 17 de fevereiro, 12 graus com o fator de resfriamento do vento, aquele tipo de frio que queima seus pulmões quando você respira, escuro como uma mina de carvão às 5 da manhã, com mais 20 centímetros de neve caídos durante a noite na nossa entrada. Eu lembro de ter checado o app do clima antes de dormir, alerta de nevasca até amanhã. Mas ainda assim, coloquei o alarme para as 4h45 da manhã, como sempre faço. 15 anos trabalhando na fábrica me ensinaram que o clima não é desculpa. Você vai trabalhar? A Michelle ainda estava dormindo quando eu saí da cama. 8 anos de casamento e ela nunca ofereceu para ajudar a limpar a neve, nunca sugeriu que eu ficasse na cama durante uma tempestade, simplesmente esperava que a entrada estivesse limpa quando ela saísse às 8h30. Era assim que sempre foi. Eu não me importava com o trabalho. Ou pelo menos não me importava antes. Meu pai sempre dizia que um homem cuida de sua casa, de sua família. Foi assim que fui criado. Olhando para trás, havia sinais, tantos sinais. As noites tardias de trabalho, roupas novas, mais maquiagem, rindo de mensagens, mas escondendo a tela quando eu passava. Clássico, né? Mas quando você está dentro disso, quando você confia em alguém, seu cérebro inventa desculpas. Ela está apenas tendo um bom dia. Ela está fazendo networking. Ela merece coisas boas. Eu fui um idiota. Então lá estava eu, vestido em camadas, neve até os joelhos, a pá raspando no concreto às 5 da manhã, sem vizinhos ainda, só eu e o som da minha respiração, vapor subindo do meu rosto como uma chaminé de fábrica antiga. A luz de segurança da nossa garagem projetava uma luz amarela triste sobre a neve. Já tinha limpado metade da entrada, os dedos dormentes apesar das luvas. Eu precisava esquentar um pouco. Bati as botas no capacho e entrei na cozinha pela porta lateral. Michelle tinha deixado o celular no balcão quando desceu para pegar água em algum momento. Não era incomum. O que era incomum é que estava desbloqueado, a tela ainda acesa, e uma notificação de mensagem acabara de aparecer. Eu não sou do tipo curioso, nunca fui, mas quando seu cérebro registra seu próprio nome e uma mensagem, é como um reflexo. Você olha, e lá estava a mensagem de Michelle para alguém salvo como SW. Ele está lá fora como um idiota na nevasca. Se tivermos sorte, ele vai ter um infarto e não vamos precisar do divórcio. A resposta acabou de chegar com 3 emojis de riso. 3 emojis de riso, a ideia de me encontrar morto na neve. Meu peito apertou, não foi um infarto, apenas puro choque. É bizarro como seu corpo reage a esse tipo de traição. Primeiro veio o suor frio, depois esse vazio estranho no meu estômago, depois um zumbido nos meus ouvidos, como se eu estivesse perto de uma máquina pesada. Eu devo ter ficado ali por 2 minutos inteiros, apenas olhando. Coloquei o celular de volta exatamente como o encontrei, peguei minhas luvas e voltei para fora. Terminei a entrada inteira, cada centímetro, meticulosamente, como uma máquina. Lembro de ter pensado que cada pá de neve era mais uma prova de que eu não estava tendo um infarto, de que eu não estava dando a ela a satisfação. Dirigi para o trabalho, marquei a entrada, fui pelo automático, repetindo aquelas palavras na minha cabeça. Se tivermos sorte, ele vai ter um infarto. 8 anos. 8 anos juntos e ela estava torcendo pela minha morte. A pessoa que dorme ao meu lado, quem eu apoiei através de 3 mudanças de emprego, quem eu fiz sopa quando estava doente, quem eu confiei tudo. Quando cheguei em casa naquela noite, Michelle agiu completamente normal. Perguntou sobre o meu dia, fez uma conversa sobre o tempo, disse que estava feliz que eu tinha limpado a entrada tão cedo. Eu apenas assenti e sorri. Continuei no jogo. Minha mente estava em outro lugar, fazendo cálculos, fazendo observações. Quem era W? Quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas outras mensagens eles trocaram?
Que divórcio ela estava falando? Ela não mencionou divórcio para mim naquela noite, enquanto estava no chuveiro. Eu chequei o celular dela. Ela mudou a senha, claro. O sono era impossível. Eu fiquei lá, ouvindo ela respirar, me perguntando como alguém pode desejar a morte de quem está deitado ao seu lado. O ventilador de teto fazia um clique a cada rotação, como um cronômetro contando para algo. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme, chequei as contas bancárias no meu celular enquanto ainda estava na cama. Nenhuma retirada incomum, mas percebi que ela parou de depositar o salário inteiro na nossa conta conjunta há uns 3 meses. Outro sinal vermelho. Eu admito, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, a primeira vez em 2 anos. Esperei até Michelle sair e então comecei a procurar pela casa. Não encontrei nada nos lugares óbvios, mas então chequei o bolso do casaco de inverno dela, aquele que ela raramente usa. Achei um recibo de um hotel no centro da cidade de 2 semanas atrás, quando ela disse que estava em um treinamento de trabalho de fim de semana, com serviço de quarto para 2. Tirei fotos de tudo com meu celular, coletando evidências como nos programas de crime que a Michelle sempre assiste comigo. A ironia não me passou despercebida. Liguei para o meu amigo Floyd, conhecido desde que éramos crianças, jogando pedras em fábricas abandonadas. Ele veio rapidinho, trouxe café e donuts, sentou na mesa da cozinha enquanto eu contava tudo. Você precisa colocar suas coisas em ordem antes que ela saiba que você sabe. Ele disse comendo um donut glacê. Ela está planejando algo. Você precisa planejar melhor. Floyd já passou por 2 divórcios e diz que sempre é o mesmo manual. Quem ataca primeiro tem vantagem. Ele me ajudou a acessar a conta de celulares. Michelle e alguém salvo como William trocaram mais de 2.000 mensagens no último mês. Centenas de chamadas, sempre durante o horário de almoço dela ou quando eu estava no trabalho. O histórico de chamadas mostrava o padrão, voltando por pelo menos 6 meses. Clássico. Floyd disse passando os dados. Começa com algumas chamadas, depois dezenas, depois centenas. Ela está fundo, cara. Eu me senti como se estivesse operando uma máquina pesada sem treinamento. Tudo estava alto e perigoso, e um passo errado poderia me esmagar. Floyd me ajudou a abrir uma conta bancária separada. Naquela tarde, transferimos metade da nossa poupança, o dinheiro que eu tinha separado para a reforma da cozinha, que Michelle tanto queria. A ironia foi suficiente para me fazer rir. Aquele riso horrível e vazio que ecoa dentro da sua cabeça. Naquela noite, eu observei Michelle mais cuidadosamente, o jeito que ela checava o celular o tempo todo, como o deixava virado para baixo na mesa, como saía para fazer chamadas, o sorriso discreto quando certas mensagens chegavam. Todos esses comportamentos que eu tinha achado normais agora pareciam sirenes piscando. Deveríamos planejar umas férias, eu disse casualmente durante o jantar. Talvez em abril poderia ser bom passar um tempo juntos. Ela nem levantou os olhos do celular. Em abril, eu vou estar ocupada no trabalho, talvez no verão. No verão, ela planejava se livrar de mim, seja por divórcio ou pelo meu conveniente infarto. A realização fez com que eu apertasse meu garfo com tanta força que meus ossos ficaram brancos. Passei o fim de semana catalogando nossos bens. A casa que compramos há 5 anos, os carros, os móveis, as contas de aposentadoria, tudo isso enquanto fingia que estava tudo normal, assistindo TV juntos, fazendo o café da manhã, conversando sobre nada. Na segunda-feira, durante o meu intervalo para o almoço, liguei para Clara, minha irmã, que sempre foi à prática. Quando nossos pais morreram, ela cuidou de tudo enquanto eu ainda estava tentando processar. Eu precisava dessa energia agora. Ela ouviu sem interromper enquanto eu contava tudo. Quando terminei, ela ficou quieta por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Você precisa de um advogado, ela finalmente disse. Hoje mesmo, e você precisa descobrir quem é William. Não demorou muito. Uma pesquisa rápida nos contatos de trabalho de Michelle no LinkedIn e lá estava ele, William Thornton, sócio sênior na empresa dela, casado, 2 filhos, um idiota de cabelo grisalho com dentes perfeitos na foto de perfil. Eu quase joguei meu celular na sala de descanso. 3 dias depois, eu estava sentado no escritório de um advogado durante o que deveria ser meu turno. Peguei mais tempo de licença médica. A advogada, uma mulher mais velha com óculos de leitura pendurados em uma corrente, ouviu minha história, examinou as evidências que eu tinha coletado e assentiu lentamente. Você fez um bom trabalho preliminar, ela disse. A maioria das pessoas vem aqui emocionada e sem nada documentado. Você está à frente. Ela explicou o que aconteceria a seguir, o processo legal, as implicações financeiras, o cronograma. Tudo soava tão clínico,
como diagnosticar uma falha em uma máquina. Parte A está quebrada, substitua por parte B e retome as operações. Uma coisa a mais, eu disse quando nossa consulta estava acabando. Eu não quero só o divórcio, eu quero que ela se arrependa de ter pensado que minha morte seria conveniente. A advogada tirou os óculos. Vingança não é meu departamento, mas eu posso garantir que você não será explorado financeiramente. O resto é com você. Naquela noite, olhei para Michelle do outro lado da mesa de jantar e senti apenas uma frieza determinada. A mulher que esperava que eu morresse em uma nevasca estava conversando sobre política de escritório como se nada estivesse errado, sorrindo, planejando sua saída, esperando pela sua oportunidade. Mas eu seria aquele que a pegaria de surpresa. Eu seria a nevasca que ela não viu vindo. Passei a última semana coletando mais evidências, planejando, consultando o advogado, movendo dinheiro, documentando tudo. Michelle não percebeu nada, tão envolvida no seu caso, nos seus planos secretos, na sua vida de fantasia com William. Amanhã, começo a fase 2, a parte onde deixo de ser passivo, a parte onde eu paro de limpar a neve dela. Vou atualizar quando houver mais para compartilhar. Obrigado por ler até aqui. O Reddit se sente bem para colocar isso em algum lugar, até mesmo de forma anônima. Qualquer conselho de pessoas que pegaram cônjuges traidores é bem-vindo, especialmente de quem já desejou que você estivesse morto. Atualização. Primeiro, só quero agradecer por todas as mensagens e comentários no meu último post. Nunca esperei esse tipo de resposta. Ler as histórias de vocês me ajudou a perceber que não estou sozinho nisso. Alguns de vocês passaram por coisas muito piores. Respeito para o cara cuja ex tentou envenenar seus shakes de proteína. Espero que você esteja melhor agora, cara. Já se passaram 16 dias desde que encontrei aquelas mensagens. 16 dias vivendo com alguém que me desejava morto. 16 dias fingindo que tudo está normal, enquanto eu desmontava sistematicamente a vida que construímos juntos. Deixe-me te atualizar. Lembra quando mencionei que estava consultando um advogado? Já tive 3 reuniões desde então. Descobri que o divórcio é um negócio complicado como o inferno. Há 3 anos, quando ela aparentemente ainda me queria vivo, na semana passada eu disse a Michelle que precisava viajar a negócios. 3 dias em Chicago para um treinamento. Ela pareceu aliviada, praticamente me empurrou para fora da porta. Aposto que ela e William tiveram a casa só para eles dentro de algumas horas depois da minha partida. Mas aqui está a questão. Eu nunca saí da cidade. Fiquei hospedado em um Motel 6 nos arredores. Passei esses 3 dias me encontrando com o advogado, organizando as finanças e me preparando para o que vem a seguir. Quando voltei da viagem, instalei câmeras na nossa sala de estar e na cozinha. Nada no quarto, não estou tentando flagrar fitas de sexo, só conversas. Legal no nosso estado, desde que a propriedade também seja minha. Já peguei Michelle no telefone com William várias vezes, planejando os próximos passos. Em uma das ligações, ela mencionou que deveriam esperar até abril para dar entrada no divórcio. Aparentemente é quando o bônus de William entra. Que consideração! O verdadeiro ponto de virada aconteceu há 4 dias. Decidi que era hora de confrontar William diretamente. Não Michelle, ainda não. William. Descobri em qual cafeteria ele para todas as manhãs antes do trabalho. Daquelas caras, com lates de $7 e baristas pretensiosos. Esperei no carro até vê-lo estacionar seu ridículo carro esportivo alemão. Segui-o para dentro. Ele não me reconheceu de imediato. Por que reconheceria? Sou apenas o marido sem rosto, no fundo das histórias de Michelle. Sentei-me em frente a ele enquanto ele esperava seu pedido. O olhar em seu rosto quando me apresentei foi impagável. Como assistir alguém perceber que deixou a porta da garagem aberta no meio de uma tempestade. Mantive minha voz baixa. Calmamente disse a ele que sabia de tudo. Mostrei uma amostra das mensagens que recuperei. Mencionei que sua esposa poderia se interessar em vê-las também. William começou a suar através de sua camisa cara. Olhava ao redor como se alguém pudesse resgatá-lo. Perguntou o que eu queria, como se fosse algum tipo de negociação. Apenas sorri e disse que não queria nada dele, exceto distância, de mim e de Michelle. Avisei que logo entraria com o pedido de divórcio e que tudo seria muito mais tranquilo para todos se ele sumisse do mapa até lá. Ele prometeu se afastar imediatamente. Até me ofereceu dinheiro, o que recusei. Não porque sou nobre, não sou, mas porque aceitar o dinheiro dele minaria o processo legal. Preciso que ele tenha medo, não alívio. Desde essa reunião, Michelle tem agido de forma estranha.
insônia. Checa o telefone constantemente, mas não recebe respostas. Liga para números que caem direto na caixa postal. William está ignorando-a, exatamente como prometeu. A confusão no rosto dela cresce a cada dia. Ontem, ela perguntou se estava tudo bem entre nós. Disse que eu parecia distante ultimamente. Quase ri na cara dela. Em vez disso, disse que o trabalho tem sido estressante. Ela sugeriu fazermos uma viagem de fim de semana para reconectar. A audácia dela é quase impressionante. Enquanto isso, tenho trabalhado nos bastidores, preparando o terreno com nosso círculo social. Nada óbvio, sem acusações dramáticas ou cenas públicas. Apenas comentários casuais que plantam sementes de dúvida, mencionando para os amigos como Michelle tem trabalhado até tarde com frequência, perguntando se alguém a viu nos lugares onde ela diz que estava. As pessoas começaram a notar inconsistências nas histórias dela. Clara veio aqui no domingo passado, ostensivamente para devolver alguns livros que pegou emprestados, mas na verdade para me checar. Michelle ficou visivelmente desconfortável com a presença dela. Clara tem um jeito de olhar para as pessoas, como se estivesse escaneando para detectar mentiras. Ela perguntou a Michelle sobre um treinamento do trabalho no mês passado, mencionando que viu alguém muito parecida com ela no centro da cidade naquele fim de semana, bem longe de onde o treinamento deveria estar acontecendo. A desculpa gaguejante que Michelle deu foi dolorosamente pouco convincente. Essas pequenas satisfações me mantêm em pé, como quando o cartão de crédito de Michelle foi recusado no mercado porque a removi como usuária autorizada no nosso cartão conjunto, ou quando ela não conseguiu acessar nossa conta compartilhada da Netflix porque eu mudei a senha. Pequenos inconvenientes que aos poucos racham a sensação de segurança dela. Vou admitir, viver assim é exaustivo. Manter a atuação, fingir que não sei que a pessoa do outro lado da mesa do café da manhã fantasiou com a minha morte. Há momentos em que quase desmorono, em que quase grito a verdade para ela só para ver sua reação. Mas o jogo longo vale a pena. A completa e sistemática destruição da vida confortável dela vale a pena. Na noite passada, foi quase demais. Michelle recebeu uma ligação durante o jantar. Pelo olhar dela, eu sabia que era sobre William. Ela se desculpou para atender no quarto. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos. Ela havia chorado. Parte de mim sentiu uma satisfação retorcida. A outra parte se lembrou da mulher por quem me apaixonei anos atrás e sentiu uma pontada de algo. Não era exatamente tristeza, nem exatamente arrependimento. Apenas a constatação de que algo que já foi importante agora está morto. Perguntei se estava tudo bem. Ela assentiu e murmurou algo sobre um projeto estressante no trabalho. A mentira pairou entre nós como fumaça de cigarro em um cômodo pequeno. Por um breve segundo, considerei acabar com a farsa ali mesmo. Mas o momento passou. O plano está funcionando bem demais para ser abortado agora. Esta manhã trouxe um novo desenvolvimento. A esposa de William me ligou. Aparentemente, ele resolveu confessar parte do caso para ela. Uma versão minimizada, com certeza, como uma medida preventiva. Ela encontrou meu número nos registros de chamadas deles e queria detalhes. Vamos nos encontrar para um café amanhã. Já tenho cópias de tudo preparadas. O castelo de cartas de William está prestes a desmoronar também. Quanto a Michelle, a pressão claramente está afetando-a. Ontem, ela tentou ligar para William 17 vezes, de acordo com nossos registros telefônicos. 17 tentativas desesperadas de alcançar alguém que a cortou da vida dele. Ela está começando a entrar em pânico, buscando um salva-vidas que não existe. Agendei uma reunião com o RH da empresa dela na próxima semana, não para fazer um escândalo, apenas para informar discretamente sobre um relacionamento inapropriado entre funcionários que pode afetar a cultura da empresa. O manual de políticas que encontrei online tem uma seção clara sobre a divulgação de relacionamentos românticos, especialmente entre níveis hierárquicos diferentes. Engraçado como Michelle e William não se preocuparam com essa formalidade. Floyd acha que devo acelerar o processo, apenas entregar os papéis do divórcio e acabar com isso. Mas há um método na minha abordagem. Quero que Michelle sinta o mesmo pavor crescente que senti ao ler aquelas mensagens. A mesma realização gradual de que tudo o que ela pensava ser sólido é, na verdade, areia movediça. A mesma sensação de desespero enquanto cada estrutura de apoio dela desmorona. É mesquinho? Com certeza. Justificado? Acho que sim. Quando alguém deseja sua morte enquanto você está quebrando as costas para limpar neve para ela às 5 horas da manhã, essa pessoa perde o direito a um divórcio limpo e simples. A próxima fase começa amanhã. Já transferi os últimos itens pessoais para um depósito. Mudei minhas informações bancárias. Assegurei todos os documentos importantes. O advogado tem os papéis do divórcio prontos.
Michelle está prestes a descobrir que o marido que ela queria morto esteve 10 passos à frente dela o tempo todo, onde ela havia sugerido os hotéis onde reclamou de mim e fantasiou sobre o nosso futuro sem mim. À meia-noite, Michelle passou da negação para a barganha, ofereceu terapia de casal, prometeu largar o emprego, jurou que compensaria tudo para mim, até tentou iniciar sexo, o que foi tão pateticamente transparente que eu quase senti pena dela. Quase. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite, porta trancada. Podia ouvi-la chorando através da parede. O som costumava me despedaçar. Agora era apenas ruído de fundo, como o exaustor quebrado do banheiro que nunca foi consertado direito. A semana seguinte foi um borrão de logística. Michelle foi colocada em licença administrativa enquanto aguardava a investigação. William, com seu cargo sênior e conexões, de alguma forma manteve o emprego, mas foi transferido para outro escritório, do outro lado do país. Allison entrou com o pedido de divórcio no mesmo dia que eu, e pelo que ouvi de conhecidos em comum, está levando dele até o último centavo. Michelle não podia pagar a hipoteca sozinha, especialmente com a incerteza sobre seu emprego. Mudou-se temporariamente para a casa da irmã, levando apenas suas roupas e itens pessoais. Vê-la empacotando suas coisas foi surreal. Essa mulher com quem compartilhei 8 anos, reduzida a malas e caixas, separando os artefatos do nosso casamento fracassado como uma arqueóloga em um sítio de escavação. A repercussão social foi rápida. A maioria dos nossos amigos ficou do meu lado depois de saber o básico. Alguns permaneceram neutros, sem querer tomar partido. Uma amiga de Michelle, dos tempos da faculdade, a defendeu, alegando que eu devia tê-la levado a fazer isso de alguma forma. Essa amizade implodiu espetacularmente durante um jantar em grupo, quando Floyd, já na terceira cerveja, perguntou se desejar que seu cônjuge estivesse morto era uma resposta razoável para problemas conjugais. A família de Michelle teve reações variadas. Seus pais ficaram mortificados. O pai dela nem conseguiu me olhar nos olhos quando vieram ajudá-la a se mudar. A irmã dela me puxou de lado e pediu desculpas. Disse que suspeitava que algo estava errado havia meses, mas não quis interferir. Admitiu que Michelle sempre foi a princesa da família, que nunca enfrentou consequências para nada. Durante tudo isso, as tentativas de reconciliação de Michelle ficaram cada vez mais desesperadas. Mensagens diárias, recados chorosos na caixa postal, flores enviadas para meu trabalho, uma carta manuscrita de 12 páginas detalhando todos os bons momentos do nosso casamento, como se catalogar o passado pudesse de alguma forma apagar a traição. Ela até apareceu na casa de Floyd uma noite, bêbada e chorando, até a namorada dele ameaçar chamar a polícia. O processo de divórcio seguiu adiante, apesar das táticas de adiamento dela. Meu advogado foi implacável, já tinha lidado com casos assim inúmeras vezes. Michelle finalmente contratou um advogado, uma opção barata que a irmã encontrou, que parecia completamente sobrecarregado com a montanha de provas contra sua cliente. 2 meses depois, Michelle perdeu o emprego. A investigação interna concluiu que ela havia violado várias políticas. William, previsivelmente, jogou toda a culpa nela, alegando que ela o perseguiu agressivamente e que ele tentou terminar várias vezes. Clássico William. Sem renda e com perspectivas cada vez menores, o desespero de Michelle atingiu o auge. Ela começou a postar frases vagas e cheias de autopiedade no Instagram, procurou amigos em comum, com versões revisadas do que aconteceu e até entrou em contato com Clara, tentando convencê-la a interceder por ela. Um erro espetacular, que resultou em minha irmã bloqueando Michelle em todas as plataformas. O divórcio foi finalizado na semana passada, mais rápido que a média, segundo o advogado, devido às provas esmagadoras e à eventual decisão de Michelle de parar de lutar contra o inevitável. Sem filhos para complicar as coisas, felizmente, nenhum negócio compartilhado, apenas a divisão dos bens, que, dadas as circunstâncias, me favoreceu bastante. Ontem foi a primeira vez que vi Michelle pessoalmente desde que ela se mudou. Nos encontramos no cartório para assinar os papéis finais. Ela estava diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo preso em um rabo de cavalo apressado, em vez do penteado cuidadosamente arrumado de sempre. Por um breve momento, senti aquela pontada de novo. Não amor, nem perdão, apenas o reconhecimento de alguém que já significou tudo e agora parece um estranho. Ao sairmos e caminharmos até os carros, ela tentou uma última vez. Disse que estava fazendo terapia, aprendendo sobre seus padrões autodestrutivos. Disse que ainda me amava, que ainda acreditava que podíamos reconstruir.
que me perder a fez perceber o que realmente importava. Eu olhei para ela, de verdade, e não senti nada além de exaustão. Disse que desejar a morte de alguém não é algo de que se volta, que confiança, quando destruída desse jeito, não pode ser colada de volta, que eu realmente esperava que ela encontrasse o que estava procurando, mas não seria comigo. Ela começou a chorar ali mesmo, no estacionamento, entre um caminhão da FedEx e um Honda enferrujado. Disse que eu estava sendo cruel, que todo mundo merece uma segunda chance, que a nova Michelle nunca me machucaria de novo. Apenas entrei no carro e fui embora. Algumas conversas não têm finais bons. Já se passaram 6 meses desde aquela manhã na cozinha, quando vi aquelas mensagens. 6 meses de raiva, luto, planejamento e, finalmente, alívio. Estou de volta na minha casa agora. Pintei as paredes, reorganizei os móveis, tentando apagar as impressões dela em cada cômodo. Floyd e eu ainda nos encontramos para beber às quintas-feiras. Ele tem sido um amigo sólido em tudo isso, do tipo que te ajudaria a esconder um corpo, metaforicamente falando. Clara me manda mensagem quase todo dia, preocupada com como estou realmente por baixo da fachada estoica. Minha resposta varia dependendo do dia. Namorar parece um conceito distante, como planejar uma viagem para Marte. Possível um dia, mas não uma prioridade agora. Confiança não vem fácil, e me pego analisando interações casuais com mulheres, procurando significados ocultos, mensagens secretas. Minha terapeuta diz que é normal, que isso vai desaparecer com o tempo. Michelle ainda tenta entrar em contato ocasionalmente. Mensagem de feliz aniversário, cartão de Natal, um só para saber como você está, aleatório, que geralmente ignoro. Pelo pouco que vejo nas redes sociais, que mal checo agora, ela se mudou para outra cidade, começou um novo emprego. Recentemente postou algo sobre reconstruir a partir do fundo do poço, com uma frase inspiradora sobreposta a um pôr do sol. Bom para ela, eu acho. Quanto a William, o karma é paciente. A transferência não foi a promoção que ele esperava. Segundo Alison, com quem ainda tomo café de vez em quando, vínculos de trauma são reais. Ele está morando em um apartamento de um quarto enquanto o divórcio finaliza, lutando para manter o estilo de vida anterior com apenas um salário e pagamentos de pensão alimentícia no horizonte. Sua filha mais velha se recusa a falar com ele. A associação ao clube de golfe expirou. Pequenas satisfações. Às vezes, a casa parece vazia, não de um jeito triste, só um espaço a preencher. Estou pensando em adotar um cachorro. Sempre quis um, mas Michelle era alérgica, ou pelo menos dizia ser. Agora me pergunto se isso era só mais uma mentira pequena em um casamento construído sobre elas. Está nevando de novo hoje, não uma nevasca como antes, só flocos leves caindo. Ainda acordo cedo para limpar a entrada, velhos hábitos e tudo mais. Mas agora, quando volto para dentro e me aqueço, as únicas mensagens no meu telefone são de pessoas que realmente se importam se eu estou vivo ou morto. E isso, Reddit, vale todas as manhãs frias do mundo.